Nós estamos em audiência com o Rei. Graça e paz, igreja. Nesse mesmo espírito de adoração, não saia deste ambiente. Não permita que nada te tire daqui, porque o Senhor já está falando conosco desde o início deste culto. Precisamos entender que o Senhor reservou esta noite para falar aos nossos corações. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, você pode crer que as coisas que estavam difíceis até agora, amanhã está resolvido. Você precisa crer no Senhor, porque Ele vive. Você pode declarar: posso crer no amanhã, porque Ele vive. Oh, que o céu se abra. Temor não há. Temor não há. Mas eu vencer. Oh, ei, nós sabemos, Senhor, que a minha vida, a nossa vida está nas mãos do meu Jesus. Jesus, que vivo está. Oh, Santo Espírito, nós estamos tão convictos disso, Senhor, que a nossa vida está em Tuas mãos. E podemos ficar despreocupados, porque a nossa vida está em Tuas mãos. Pai, a Tua palavra vai repousar sobre nós agora. Leva nossa mente cativa ao Senhor. Que nada nos tire desse ambiente de glória. Que nada tire a nossa atenção. Abra os nossos ouvidos para entender. Abra nossos olhos para enxergar a profundidade da palavra. E nos leva, Deus, a entender, conhecer e obedecer aquilo que o Senhor ministrará aos nossos corações. Aleluia. Amém. Amém. Quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, pela vida do nosso pastor Cleiton, a nossa pastora Clelma. Gente, é difícil. É difícil. Mas nada é impossível para o Senhor. Porque hoje eu e minha casa estamos reunidos adorando ao Senhor. Obrigado, família Mensagem da Cruz. Obrigado por nos acolher. Obrigado a você que dispôs a nos amar. Estamos aqui para somar. Com fins não tem portões. Estamos indo para a casa do Pai. E juntos somos fortes com Ele. Amém? Eu quero nesta noite trazer uma palavra do Senhor ao nosso coração. O louvor está na bênção, se quiser ficar, fica. A gente prega tudo junto. Abra a palavra do Senhor em Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Do versículo 2 ao 9, nós vamos ler. Amém? Diz assim: naquela ocasião o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Podemos assentar. Amém?
Hoje eu quero trazer uma palavra do coração do Senhor ao nosso coração. E é uma palavra corriqueira, uma palavra conhecida, que você sabe da saída do povo de Deus, como Deus usou suas estratégias para tirar o povo, das mãos de Faraó, da grande potência que era o Egito. E eu quero trazer um resumo para poder entrar naquilo que o Senhor preparou para nós. O povo de Israel passou muitos anos vivendo processos difíceis. Tudo começou quando Deus libertou Israel da escravidão do Egito através de Moisés, conforme está no livro de Êxodo. Deus fez muito por aquele povo, além de trazer libertação, tirar das garras, das unhas, das mãos de Faraó. Deus não tinha só um deserto para jogar aquele povo, não. Aquele povo, ele era escravo, mas eles não viviam tão mal. Preste bem atenção. O Egito tinha tudo que eles precisavam, eles trabalhavam, precisava trabalhar para Faraó, mas ali eles não viviam tão mal, Mas Deus usou Moisés. A primeira adversidade foi enfrentar Faraó. A palavra diz que Faraó fez várias exigências e Moisés posicionou, disse: não, nenhuma unha ficará, Faraó, vamos parar com brincadeira, E o segundo passo, havia uma impossibilidade, que era o Mar Vermelho. Deus também não ia deixar o povo ser afogado. Como ele faz tudo perfeito, ele abriu o Mar Vermelho e passaram a seco, para eles não reclamarem. Foram colocados no deserto. Deus sustentou este povo no deserto com o maná do céu, com a água da rocha. Havia nuvem de fogo de noite, e havia nuvem de dia e fogo à noite. Mas mesmo vendo milagres, aquela geração endureceu o coração, murmurou, desobedeceu, duvidou da promessa. Quando os espias foram enviados para Canaã, está falando de um grupo seleto de pessoas que estavam no meio dos reclamões, daquele que ainda estava chorando pelas cebolas do Egito. Quando os espias foram enviados ao deserto, o povo escolheu acreditar no medo ao invés da palavra de Deus, conforme o livro de Números. Deus então determinou que aquela geração não entraria na terra prometida. Neste deserto, é um dos parágrafos desta mensagem, a qual o Senhor disse que não entraria. Cairá o vosso cadáver. Abra Números, livro de Números, capítulo 14, para vocês verem o que o Senhor disse. Livro de Números, capítulo 14, do versículo 29 ao 31, diz assim: cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim, diz o Senhor. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhe para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, que eu os farei entrar para desfrutar da terra que vocês rejeitaram. Essa palavra ela é muito forte. E quando o Senhor disse isso: neste deserto cairá o cadáver de vocês, reclamões, vocês que tirei das garras de Faraó, vocês não verão a terra prometida. Durante 40 anos Israel andou no deserto, até que a velha geração morreu. Depois da morte de Moisés, Deus levanta quem? Josué como líder. Moisés, meu servo é morto, o Senhor disse: dispõe-te, agora passa este Jordão. Agora o povo finalmente entra em Canaã. Depois daquela geração toda ter sido enterrada, um novo tempo. Os filhos daqueles que reclamavam, que queriam talvez ainda ter ficado lá no Egito, que tudo que Deus fazia ainda estava ruim, Porque antes da conquista, humanamente falando, voltando, agora o povo finalmente entra em Canaã.
Depois de uma ordem dada a Josué, humanamente falando, aquele era o momento de atacar Jericó, imediatamente. Mas Deus manda o povo parar em Gilgal. Porque antes da conquista externa, queridos, precisa acontecer uma transformação interna. Antes das muralhas caírem, a carne precisava ser confrontada. Antes da promessa, virá o corte. E é exatamente aqui que começa o que Deus preparou para nós esta noite. Antes da promessa, Deus faz o corte. Amém? Então, aperte os cintos. O Senhor está no controle. Amém? Israel estava diante da promessa, o Jordão já havia sido atravessado, conforme o livro de Josué. Ei, nós estamos em Gilgal, e vocês vão entender o porquê o povo não pôde, assim que atravessou o Jordão, ir diretamente para Jericó. Por quê? Gilgal, precisava parar em Gilgal, porque tinha que haver conserto. Deus não vai te levar à promessa enfermo, Deus não vai te levar ao propósito estabelecido antes de você passar por um processo. Para você viver aquilo que Deus prometeu para você e para mim, precisamos parar em Gilgal. E é importante lembrar que Israel estava diante da promessa. O Jordão já havia sido atravessado, conforme no livro de Josué. Jericó estava diante dos olhos do povo. A promessa estava ali, Canaã estava ali. Mas antes da conquista, Deus interrompe o avanço e ordena a circuncisão. Mas é importante também ressaltar que hoje a circuncisão não é mais obrigatória. Por quê? Porque em Jesus há salvação. E ela vem pela fé. Não mais por um ritual ou por um ato cirúrgico, né? Não precisamos mais disso. Mas no Novo Testamento, Deus mostra que o mais importante é a transformação do coração, que é a verdadeira circuncisão. Hoje é feita não mais através de uma navalha, e aqui com pedras, como vocês vão ver, não usou facas normais, eram pedras. Hoje é feita através do seu coração, da sua entrega. Isso graças a Jesus. Amém? Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Interessante aquele povo, aqueles jovens olhando, Caleb e Josué pegando aquelas pedras afiadas, dizendo: e aí, está mais amolado do que a minha? Imagina o terror, talvez no coração daqueles jovens, mas eles passariam por um processo doloroso. Em nossas vidas precisamos passar por processos, mas lembre, não permanecemos nele. Não permanecemos nos processos. Deus mostra que milagre não substitui tratamento. O Jordão foi um milagre externo, Gilgal seria um tratamento interno. Antes do nosso milagre, Deus quer fazer um corte em nós. Existem coisas que sobrevivem ao deserto. A geração nascida no deserto não havia sido circuncidada. Todo o povo que nascera no deserto não fora circuncidada. Mas eles tinham maná, eles tinham nuvem, eles tinham fogo, eles tinham provisão sobrenatural, mas ainda carregavam uma desobediência silenciosa. E isso revela que nem todos que caminham com Deus estão tratados. Nem todos que caminham com o Senhor estão tratados por Deus. Jesus também confrontou isso. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O deserto tolerou coisas que Canaã não toleraria. Cadê a Gi? Por favor. Amém? Se puder pregar comigo, obrigada. O deserto tolerou coisas que Canaã não toleraria. Gilgal é o lugar onde Deus remove o opróbrio. O que é opróbrio? A desonra, a vergonha, a humilhação. Depois da circuncisão, Deus declara:
Olha a declaração do Senhor em Josué capítulo 5, versículo 9. Hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito. Sabe o que é interessante? Que em tudo Deus estava sinalizando: olha, vai doer, mas sou contigo. Não temas, não faça como seus pais, não murmure. É preciso, para entrar em Jericó, para as paredes caírem, preciso derrubar a sua carne, preciso cortar vocês, preciso tirar a vergonha, a humilhação, a desonra. O Senhor estava explicando a eles. Mesmo os seus pais terem morrido, eles eram uma geração que precisava marchar para que as paredes, para que aqueles muros caíssem. Há neste lugar homens e mulheres, jovens e crianças, profetas do Senhor que precisam se disponibilizar. Sabe o que é interessante? Estamos buscando na internet homens e mulheres que preguem bem, homens e mulheres que são cheios, mulheres que façam paraplégicos andarem, cego ver, e eu e você? Por que não eu e você? Por que não nós? Porque temos que trazer de fora, de outros arraial. Por que não este arraial? Que se levante os avivalistas, que se levante os homens e mulheres com dons de cura, que profetiza, que fala em nome do Senhor, que tem a palavra como faca, que corta. Por que não? Uma das minhas preocupações estão trazendo tanto de fora em nós. Por que não começar em mim? Ao abrir da minha boca, por que não começar em você? Um avivamento que estamos buscando em outros lugares aqui. Tem um número suficiente para derrubar as muralhas de Jericó. Mas eu preciso parar em Gilgal. Eu preciso deixar Deus me cortar. Eu preciso ficar dias parado para cicatrizar. Eu preciso que Deus remova a humilhação, a desonra da minha vida. Deus não vai nos levar a lugares altos se você só tem um lado da asa para voar. Ele vai te deixar quietinho até que outra cresça e você esteja pronto para voar com Ele, porque sem Ele voo nenhum é garantido. Nem todos que caminham com Deus estão tratados por Deus. Gilgal é o lugar onde Deus remove o opróbrio, a desonra, a vergonha. Depois da circuncisão, Deus declara: revolvi, viu? Revolvi vocês que estão todos deitados, feridos. Imagine aquela fila quilométrica. Entra em pé, sai deitado. E não era faca tramontina. Não era faquinha boa, não. Era pedra. E essa pedra, ela leva a palavra. E essa palavra que é Cristo. Para nos cortar não é qualquer instrumento, é só o próprio Cristo. É o próprio Cristo, é a rocha, é aquele que pode nos transformar, somente Ele. O Egito já havia ficado para trás fisicamente, mas ainda existia emocionalmente. Por isso Paulo escreve em Romanos capítulo 12, 2: e não vos transformeis com este mundo, com o que diz, faz, assim é melhor, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, com conhecimento da pedra que corta, que é a palavra. Quanto mais conhecimento, mais poder. Quanto mais conhecimento, ninguém pode me deter, porque este coração mente vai funcionar conforme a vontade do Senhor. Satanás pode vir com suas mentiras, mas o meu coração foi cortado pelo Senhor. Há uma incisão aqui que ninguém tira. Ninguém tira. O próprio Cristo que faz. Muitos saíram do Egito, mas o Egito ainda não saiu deles. Muitos ficam ainda hoje, trazendo para os nossos dias. Estão aqui, dizem que servem ao Senhor. Pregam, cantam, visitam-nos, faz tantas coisas, ora bonito, mas carregam medo, carregam culpa,
carregam mentalidade de escravo. Ai, tem que ser assim, assim, se não me der não faço. Ei, com fins não tem portão, faça a sua parte, porque o Senhor vai cobrar almas das suas mãos. Quantos carregam traumas antigos? Não, ninguém mexe nessa caixinha. Não, isso aqui é só eu e Deus, e quando eu entro no meu quarto eu chorei. O Senhor quer cortar isso hoje da sua vida. A circuncisão falava de aliança e identidade. A circuncisão não era apenas um ritual, era uma marca de pertencimento a Deus. A primeira vez que Deus estabelece isso foi com Abraão. Olha a palavra do Senhor para Abraão: esta é a minha aliança, Abraão, todo macho entre vós será circuncidado. Não querem pureza. Aí eu estudando, aprofundando nessa palavra. A circuncisão é quando corta aquela pele do prepúcio do homem, mas que tem a ver a mulher. E quando não se corta, o homem não faz uma higiene adequada. E quando está no ato, na relação sexual, pode transmitir doença às mulheres. E elas podem futuramente ser diagnosticadas com doenças uterinas, aonde vai haver infertilidade. Olha o cuidado do Senhor. A circuncisão é para que nós mulheres não nos tornássemos inférteis, porque o homem precisava de manter essa higiene. Vamos voltar lá, senão os homens vão brigar. Era um sinal de santidade, por isso Deus estava dizendo: vocês não entrarão em Canaã sem identidade. Pedro reforça isso no Novo Testamento: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. As facas eram de pedra, e quem que cortava? Faca. Pedra está assemelhado à palavra, a palavra é quem corta. Deus ordena: faze facas de pedra. Podia dizer: pegue um machado, se tiver enferrujado, dá uma molada, ou uma faquinha, não, ele pediu pedra, para dizer: quem está cortando vocês não é Josué, não é Caleb, quem está cortando vocês sou eu, o Deus Todo-Poderoso. E o que é interessante nisso? A pedra aponta simbolicamente para a palavra e para Cristo. A palavra é um instrumento que corta profundamente. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes. Que esta pedra possa nos cortar hoje. Existem áreas da vida que emoção, queridos, não muda. Força humana não vence. Disciplina sozinha não resolve. Psicologia, psiquiatria, neurociência, psicanálise, elas remediam, trazem alívios momentâneos, mas somente a palavra corta e alcança o interior. Deus levantou esses homens e mulheres com inteligência para nos auxiliar, nos ajudar. Mas precisamos daquilo que corta, que nos separa, que diz: olha, aqui estou pronto para seguir o caminho. Jesus declarou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, capítulo 15, versículo 3 diz: isso refere-se a uma purificação espiritual. E essa purificação espiritual, ela está atrelada a arrependimento, obediência e aos ensinamentos desta pedra cortante, que é a palavra de Deus. Antes da vitória, Deus fará o corte. Deus trata antes da batalha. Jericó estava logo ali diante deles. Jericó cercou. Jericó cerrou-se e estava fechada por causa dos filhos de Israel. Mas antes da guerra, Deus trata o povo. Não adianta espernearmos, não adianta dizermos que nós... Não adianta.
Eu consigo sozinho, eu sozinho, olha, eu tenho. Não, você não consegue. Se Deus não for com você, você não consegue. Se você não deixar Deus trabalhar nas mínimas coisas, você não consegue. Nós e o Senhor somos maioria. Deus precisa tratar a gente antes das batalhas. Quantas batalhas nós entramos e saímos arrebentados, porque não deixamos o Senhor nos tratar. Entramos feridos e saímos arrebentados. Quantas vezes culpamos até o Senhor, dizendo assim: olha, só foi eu orar, ou só foi entrar nesta guerra, olha como eu estou. Eu conheço pastores na minha caminhada que não entram em batalha espiritual, porque tem medo das retaliações. Precisa ser tratado para entrar. Deus não chama qualquer pessoa. Mas tem os oferecidos de plantão que entra, que diz: eu sei, eu vou, eu posso. Eu temo muito isso, sabe? Eu temo muito dizer que eu sei, não sei nada. Todos os dias eu aprendo, como hoje fui cortada por essa palavra. Aquele negócio de dizer, conta, eu não sei, Senhor, eu preciso me esvaziar do que estou cheia e me encher do que estou vazia. Anos de caminhada com Ele não vai garantir se eu vou estar com Ele na eternidade, porque uma falha vai me deixar fora dos portões celestiais. O maior inimigo nem sempre está fora, às vezes está aqui dentro. Tiago fala sobre guerras internas. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disso, de vossos deleites, de vossas satisfações, de vossos prazeres? Tiago nos confronta aqui. Antes de derrubar muralhas externas, Deus quer derrubar fortalezas internas. É bonito, você me vê assim, vê a todos, parece que não tem problema nenhum, mas há tantas fortalezas que nos prendem, nos amarram. Não vê o que eu disse? Onde estão os homens e mulheres que são profetas desta casa? Onde estão aqueles intercessores que não vão precisar tocar, simplesmente levantar a sua mão e dizer em nome de Jesus, e a pessoa vai ser sarada? Aonde estão? Deus está dizendo: há batalhas, há muralhas externas que é fácil de derrubar, mas esta noite eu quero derrubar as internas. Antes de derrubar essas muralhas, Deus vai deixar-nos vulneráveis. Como assim? Após a circuncisão, eles ficaram feridos e vulneráveis. 3 dias não podiam se mexer. Esperar uma ordem para levantar. Imagina o xixi para sair. Tem que obedecer comandos, senão não sararia. E sucedeu que, havendo todo o povo acabado de circuncidar-se, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Foram circuncidados, foram colocados em um lugar, só saíram de lá com uma ordem do Senhor. Agora podem vir, agora vocês já estão sarados. Eles não podiam dizer assim: não, eu estou bem. Não, imagina milhares de homens, jovens, todos circuncidados, deitados, quietinhos, sem se mover. E não vai 1, 2 dias, vamos colocar 3 dias, para aquilo que pudesse cicatrizar. Humanamente isso parecia perigoso, mas Deus estava ensinando a eles dependência. Paulo aprendeu isso. Porque quando estou fraco, então sou forte, ele disse em 2 Coríntios. Aqui exigia deles obediência e perseverança, pois tinham uma batalha para enfrentar, e estavam feridos, cortados por Deus, e em repouso, esperando a hora certa de avançar. Deus enfraquece a carne e fortalece a fé. Como Deus não suporta a carne. Por isso que precisamos ser vigilantes, caminhar com a vontade do Senhor. Deus não aceita o meu eu falar mais alto. Deus não aceita o meu controle sobre ninguém. Sede sóbrios e vigilantes. Deus precisou enfraquecê-los para poder fortalecê-los. E o que foi cortado ficou no monte. O lugar recebeu o nome de Gilgal. Chamou-se, pois, o nome daquele lugar Gilgal. Aquilo que foi removido ficou para trás. E isso simboliza
abandono definitivo do que foi cortado e o início de uma grande conquista. Renovação espiritual para o novo tempo que estava surgindo. Eles não podiam entrar antes de serem feridos. E se olharmos, se você não quiser entender, você vai dizer: Deus é sádico demais. Não, Deus não tem prazer na dor. Não tem. Deus não tem prazer na dor. Mas Ele permite que sejamos feridos e cortados. Não é seus prazeres, não é sua vontade. Nós estamos ditando regras para o Senhor, dizendo: tem que ser assim. Vou falar, não, o Senhor está dizendo: pare em Gilgal, eu vou dar um corte em você para te fortalecer. O que Deus corta não pode ser levado, queridos, para a próxima estação. Achei muito interessante isso. Gilgal vem antes de Jericó. Então, antes da muralha cair, a carne precisava cair. Antes da muralha ir ao chão, a carne precisava cair. Antes da vitória pública, precisa existir tratamento no secreto. Jesus ensinou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, antes da muralha cair, precisa dar o corte. Deus trabalha primeiro no oculto. Por quê, pastora Val? Porque grandes conquistas são sustentadas nos processos mais invisíveis. Oração, perseverança. Muitos olham para mim e para você e dizem: está tudo bem, está tudo bem. A luta é grande. O medo tem tentado nos sufocar. Mas mal sabem eles que o Senhor tem vindo nos sarar. O Gólgota é o Gilgal da nova aliança. No Antigo Testamento houve Gilgal. Na nova aliança houve o Gólgota, a crucificação de Jesus. Como eu disse no início, Jesus foi ferido para remover a nossa velha natureza, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Paulo fala da circuncisão espiritual, não mais física. Imagine se precisássemos hoje passar todos os homens, os jovens, por uma circuncisão. Hoje não precisa mais. Como dissemos lá no início desta palavra, que hoje a circuncisão não é mais obrigatória. Por quê? Porque em Jesus a salvação, e hoje é através do seu coração. O corte hoje é feito no seu coração. Em Colossenses capítulo 2:11 diz: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão. Meus irmãos, nunca se esqueça disso. Marque isso no seu coração. A cruz é o maior corte da história. É na cruz que eu e você fomos regenerados, salvos, resgatados. A cruz é o maior corte da história. Deus trouxe Israel até Canaã. O Jordão já havia sido aberto. A promessa estava diante deles. Mas Deus sabia que não adiantava conquistar territórios sem antes conquistar o coração. Já viu aquela frase: coração é terra que ninguém pisa? Jesus pisa, planta e faz você colher. Seu coração tem que ser terra habitável. Deixar Jesus entrar. Vejo muitos jovens aqui. Jovens são cheios de sonhos. Porque eu quero isso, aquilo, meu filho, minha filha. Você vai tentar ir por aquilo que você quer, mas você vai ter sempre uma porta única diante de você. Ou você entra por ela, ou você entra por ela. Tantas coisas eu abdiquei, abri mão para poder entender o que Deus queria comigo. De Deus não se corre quando há uma promessa. E se você está aqui, você é um escolhido. Um escolhido para mudar gerações. Um escolhido para propagar o nome do Senhor. Um escolhido para ser um agente transformador, que cura, que salva. Um escolhido para poder usar áreas da vida da pessoa, poder tratar. Um escolhido para poder deixar ser um instrumento na mão do Senhor.
Aquilo que não é tratado hoje pode destruir você amanhã. Gilgal não era um atraso. Muitos falaram, mas e agora? Nós estávamos correndo há dias. Agora ficamos aqui parados em Gilgal, todo mundo ferido, homem gemendo, com certeza, porque o homem é muito forte, graças a Deus, né? Não, eles não correm nem de injeção. Ou pensa num povo forte, é o tal do homem. Aí quando você olha, fala assim, nossa, mas peraí, o homem, se pararmos para pensar, olharmos, né? Vamos dar uma descontração aqui. O homem foi feito do barro, gente. Então não é muito firme. Ele meio que tem que dar uns gritos. A mulherada aguenta firme, porque é feito de osso. Fala, olha perto do sua esposa, diga, você é meu osso. Você é meu osso. Se não fosse esse osso, né? Se não fosse esse osso, queridos. Então, o que Deus está dizendo? Gilgal não era atraso, Gilgal era preparação. Gilgal era lugar onde a carne era confrontada, o excesso era removido, a vergonha era arrancada e a identidade restaurada. Deus não trabalha com ninguém sem identidade. Ou você está nele, ou você está nele. Quando nós deixamos a nossa natureza de gentil e somos enxertados na videira verdadeira, perdemos o nosso DNA e passamos a ser como a videira verdadeira. Você tem que produzir o que ele produz. Mas Deus estava dizendo, eu não quero apenas fazer vocês entrarem, quero fazer vocês permanecerem. Deus não estava preocupado em levar aquele povo a avançar para Jericó, não, ele estava dizendo que vale vocês irem, mas vocês não vão permanecer, porque a humilhação, a vergonha, a desonra está sobre vocês. Eu quero limpar, eu quero cortar vocês, para que vocês vão e permaneçam e dê frutos. Deus estava dizendo, eu preciso que vocês não só conquistem Jericó, mas uma santidade comigo. Porque, queridos, entrar é uma coisa, permanecer é outro. Muitos começam bem, poucos permanecem firmes. E sabe por quê? Porque querem promessa sem propósito. Meu Deus. Querem vitória sem renúncia, querem conquista sem santidade. Canaã sem Gilgal. Antes de vir para cá, eu disse, Senhor, me corta, Deus, porque há tantas coisas que eu vi que eu preciso. De um tempo para cá, eu mandei uma mensagem, eu mandei algo para a pastora e disse, eu queria voltar a ser como eu era. Eu era valente, eu fazia tantas coisas. E eu parei. Eu cansei. Mas mesmo arrastando, eu vejo o Senhor me puxar. E o Senhor, quando deu essa palavra hoje, disse, Deus, me sara em Gilgal. Me cura. Me corta. Arranca de mim isso que cresceu, que eu permiti nascer, crescer. Arranca este medo. Arranca essa solidão que às vezes eu falo, eu não estou só. Arranca, Jesus. Diga para o Senhor arrancar, porque nós estamos em Gilgal. E daqui nós vamos sair sarados. Arranca o medo. Quem cresceu sem paternidade tem medo de muita coisa, sabia? Eu tive que depender de um pai que não tive, de orientações através de Deus. E esses dias para cá, eu comecei a sentir saudade
do meu pai. E eu falei: Senhor, eu não quero ser como meu pai, que não parou em Gilgal para ser cortado, mas foi morto em Jericó. Antes da muralha cair, eu preciso derrubar o mas das pequenas coisas se tornam grata por aquilo que tu tens feito. Antes da muralha cair, a carne vai cair. Antes da conquista pública, existe o tratamento secreto. E isto dói demais. O tratamento secreto dói. Somos julgados por nossas atitudes. As pessoas não entendem, até quem convive conosco não entende, porque temos tanta bipolaridade. Estamos bem agora, à noite já estamos de outro jeito, estamos conversando, de repente você não conhece a dor que está dentro dessa pessoa, você não conhece o que nasceu e que está aí, que precisa ser cortado. Talvez hoje Deus esteja tocando exatamente nessa área que você tentou esconder. Talvez um pecadinho secreto. Minha mãe não pode nem sonhar, porque se sonhar vai ficar louca, vai ficar mesmo. Se você está falando com você, é melhor você se arrepender, porque aqui você está em Gilgal. Uma ferida antiga, um orgulho silencioso, uma aparência espiritual. Não, Deus está usando a palavra, está falando: não vou, porque eu, com todo respeito, é claro, sou pastor, eu vou porque aquele que precisa está me chamando. Eu vou porque todos os dias precisamos de cura, precisamos de restauração todos os dias. Eu vou. E eu quero ser cortada, tratada, para ser sarada. Eu vou. Não importa quem olha, está vendo? Será que tem pecado? Problema de quem pensa. Eu vou, aquele que me conhece me chama. Eu vou. Talvez hoje você precise se livrar de uma dependência emocional, de uma incredulidade escondida. Deus não está expondo para humilhar. Essa palavra aqui não é para me humilhar, não é para humilhar você, não. Está confrontando-nos para curar. Essa palavra hoje é de confronto para nos curar. Porque tudo aquilo que Deus corta é porque não pode permanecer na próxima estação. Tudo aquilo que Deus corta não pode dar continuidade para a próxima estação. Tem coisas que sobrevivem no deserto, meus irmãos, mas não sobreviverão em Canaã. Tem coisas que conseguimos ainda, ludibriar, querer marcar gol, não, no deserto, mas em Canaã não permanece, e nós estamos com o pé em Canaã. Mas o Senhor resolveu hoje nos parar. Hoje Deus trouxe você a este Gilgal, esse Gilgal espiritual chamado Igreja Batista Nacional, Mensagem da Cruz. Talvez ninguém saiba a sua luta que existe dentro de você. Talvez por fora as pessoas enxerguem força, mas por dentro existe cansaço, medo, pecado, culpa.
culpa, porque eu não lutei, porque eu não fiz isso. Eu deveria ter feito. Culpa, dor, guerra emocional, com turbilhões de coisas ao mesmo tempo, dizendo: ninguém me vê, ninguém me quer. Filho, filha, permita o corte. Pare de esconder. Pare de carregar aquilo que o Senhor está dizendo: filho, permita o corte. Pare de carregar aquilo que eu já mandei você entregar no monte. Até quando vamos protelar? Até quando vamos achar que nós somos fortes demais? Não, essa é Val Bezerra, chorona, dependente de Deus, fraca sim, mas em Cristo forte, que luta todos os dias para estar de pé. E eu tenho você, meu irmão, minha irmã, como eu também, com seus medos, seus temores, suas angústias, os julgamentos de fora, que não nos conhece, não para nos ouvir. Não viemos para agradar o mundo, viemos para transformá-lo através de Cristo. E se não nos aceitarem, vai ser como de pirona. É melhor tomar, né? Para sarar. Pare de se esconder. Pare de carregar aquilo que eu já mandei você deixar no monte. Pare de tentar entrar na promessa com pesos antigos. Não adianta, eu posso vir de uma igreja após outra igreja. Eu sempre fui muito temerosa com igreja. Sempre fui muito temerosa, porque eu falo que é um pouco perigoso ficar de lá para cá, daqui para lá. Mas eu não vou mais, eu não posso olhar para trás e dizer: mas eu queria ser como eu era. Eu queria ter aquele vigor. Foi aqui que Deus falou muito forte comigo. Pare de querer trazer coisas antigas para o novo, para essa nova estação. Ficou lá, já foi feito, agora é um novo tempo. Pare de se esconder, pare de carregar, porque existe um novo tempo preparado por Deus, mas versões antigas não sobrevivem nele. Versões antigas, talvez hoje você não canta tão bonito como cantava antes, mas agora talvez você vai pregar melhor como nunca pregou. Pare de tentar entrar na promessa com esses pesos, porque existe um tempo preparado por Deus, mas versões antigas não vão sobreviver. Hoje o Espírito Santo está passando aqui com a faca da palavra. Me entendem? Amém? Hoje o Espírito Santo está passando nesta casa com a faca da palavra, não para matar você, mas para remover aquilo que está matando você por dentro. Talvez o que precisa morrer hoje seja o orgulho, a vaidade, a religiosidade, a autossuficiência, o pecado escondido, pequenininho, o ressentimento, o abandono, a incredulidade. E Deus está dizendo: se você permitir o tratamento, eu liberarei a conquista. E uma das maiores dificuldades, queridos, nossa, é nos expor. Estamos sempre preocupados, como eu disse, meu Deus, o que vão pensar? Nossa, mas fulano parecia que? Parecia o quê? Quando Deus quer tratar, Ele trata a todos. Vamos ficar de pé?